Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Turismo Cast MB. Hoje eu tô com a Karine, uma das nossas principais guias dos grupos com acompanhamento desde Porto Alegre. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Karine, vamos conversar e vamos mostrar para o pessoal qual a importância de a gente ter um guia fazendo esse acompanhamento desde Porto Alegre para levar os nossos grupos, algumas saídas até de São Paulo. Qual a importância desse trabalho dentro dessa viagem em si? Eu acredito que assim, no momento que é um grupo, ele precisa ter um guia acompanhante desde o princípio. Porque por mais que a gente tenha no destino um guia correio, como a gente chama, essa saída tu tem muitas questões que a gente tem que trabalhar até chegar lá. Então assim, reunir o grupo, identificar o grupo também, com que ele já consiga ter uma unidade, é bem importante. A questão de aeroporto, porque hoje em dia os aeroportos estão lotados. Pós-pandemia, o aeroporto, todos eles estão muito lotados. Então pode mudar voo, pode ter questão com imigração. E tem muito também a questão da língua. Então um guia acompanhante ele serve para deixar o grupo seguro até chegar ao destino e também voltar. Porque tudo pode acontecer. Sim. Nesse meio tempo ali, por mais que a gente tenha essa segurança. Então o guia te dá uma segurança de onde tu vai desembarcar, onde tu vai embarcar, qual é o portão, se vai mudar o portão. Que os aeroportos realmente andam uma loucura, bem caótico, exatamente. E ele serve também para criar essa unidade, né? Porque a pessoa que escolhe viajar em grupo, ela quer justamente encontrar a tribo dela. E uma segurança também. Então ela tá ali vendo que essa pessoa tá com todo o conhecimento possível e tá deixando ela despreocupada, né? Questão de check-in de hotel também, né? Acho que as pessoas se preocupam muito com tudo, né? Num contexto geral, assim. Por mais que a gente tenha sempre um guia local acompanhante ou guia nos passeios, essa questão de ter uma pessoa junto tira, né, a responsabilidade do passageiro que está indo e joga a responsabilidade basicamente no teu colo em fazer tudo funcionar. Então muitas vezes as coisas acontecem e os passageiros nem ficam sabendo. Assim, a partir do check-in de hotelaria, ver qual é o perfil às vezes do passageiro, de um quarto, de alguma questão assim, o passageiro que tem uma dificuldade de locomoção, de ver um quarto melhor para ele. Muitas vezes assim a questão de outra língua ou até acionar seguro, levar no médico, comprar um remédio, ter esse suporte, né? O passageiro ele só tá de férias, ele só vai aproveitar o destino. Exatamente. Uma das coisas bem importantes também são horários, né? Ali quando a gente abre os grupos, né, de WhatsApp de cada grupo que sai em viagem, esses horários, essas questões de marcação, de café da manhã, de andar que é o café, então são coisas pontuais que às vezes as pessoas nem se dão conta, né, que tem a necessidade de saber, assim, como vai funcionar. Sim, tudo até uma coisa que eu me preocupo muito é quando a gente chega nos horários de pegar e ter o despertar na chegada, porque como a gente chega de fusos horários diferentes e muito cansados, às vezes a pessoa apaga mesmo e ela nem se preocupa. Então de pedir, alguns hotéis não fornecem essa questão de despertar, de ligar de quarto por quarto para ter certeza que a pessoa acordou, para que ela tá que terra ela tá, para que ela possa descer com tempo para tomar café. Uma coisa que a gente se preocupa muito sempre é deixar um tempo hábil para a pessoa desfrutar do café da manhã, né, que conta como uma experiência do destino. Pegar e olhar assim, por exemplo, Tailândia, que tem um café da manhã super diferente, que eles tomam uma sopa no café da manhã, para que a pessoa possa reconhecer também um pouquinho a culinária local desde o café da manhã. Uma das coisas também que a gente, né, se preocupa muito com essa questão do acompanhamento é que muitas vezes os roteiros eles não são 100% preenchidos, né? Às vezes tu tem uma tarde livre, às vezes tu tem a questão da noite, que muitas vezes, dependendo do destino, não tem o jantar incluído no pacote. Então a pessoa fica naquela coisa, e agora? Né? O que eu vou fazer quando eu tenho tempo livre? Muitas vezes o passageiro ele é tão inseguro, ou em situações a insegurança é tão grande, que ele acaba ficando no hotel. Tipo, não vou sair porque eu não tenho nada programado, eu não sei pra onde eu vou, com medo de se perder e não conseguir voltar. Então isso também é um trabalho, né? Muito, que a gente fala, né, nos grupos que dia livre só tá ali escrito, porque a gente preenche o tempo todo, de sair para caminhar, reconhecer onde tá em volta do hotel, dar uma passeada, conhecer um pouco da noite. Grupos de Roma, por exemplo, a gente sai para caminhar para ver um pouquinho mais o Coliseu à noite, vai pra Fontana di Trevi para tomar um sorvete. Mas tudo caminhando, tudo que for possível. E se for na condição do passageiro, ela vai, eu sempre brinco, dia livre, o grupo do Marrocos, dia livre a gente foi para Medina caminhar com calma para conhecer a Medina. Sim. Então, o guia acompanhante, ele tem essa função também de preencher as lacunas, né, de
não só preencher, mas oferecer mais experiência para o passageiro, né? Ele pode ter visto o que ele comprou, mas a gente serve para entregar o que ele não viu. Exatamente. E fora a experiência, né, enfim, que tu tem, né, ali um currículo enorme de saber realmente aonde deve ir, onde não deve ir, o que deve comer, o que não deve comer. Porque essa questão da alimentação é uma das coisas que vocês enfrentam muito, né, nessa questão de viagem pra fora. O que mais coisa assim, por exemplo, pra nossa alimentação de quem é daqui do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, a gente quase não come pimenta. E um destino mais exótico, eles usam muita pimenta. Então é o cuidado, assim, o coentro. É o básico deles, né? É o básico. Eles quase não usam sal e usam muitos temperos. Então, de chegar no restaurante e aprender a explicar pro restaurante que as comidas têm que ser sem tempero, sem pimenta, diminuir, ou até mostrar pro passageiro quais comidas têm tempero, quais que não, qual que ele pode comer ou não. Pra até, às vezes, o passageiro ele tem alergia a alguma coisa, então ter esse cuidado fazer, né, do que ele vai comer, assim, sempre tá com um passo à frente nessa questão alimentícia. Entretanto, essa parte da gastronomia é uma das partes da experiência da viagem. Então, às vezes, pegar e privar o passageiro dele comer algo porque tem um tempero a mais, também é uma injustiça com ele. Sim. Então, tomar esse cuidado da gente, assim, a chegar no hotel, no café da manhã e falar assim, ó, tal passageiro não pode comer isso. Então, que o hotel prepare algo diferente para eles, mas também ainda baseado na cultura, para que eles não percam essa experiência. Que aproveite, né, também. E me diz uma coisa sobre a questão do acompanhamento com o guia local, né? Como é que funciona essa divisão de tarefas, assim, para vocês não se conflitarem? O que eu sempre falo assim, o guia local, ele tem o conhecimento do local, exatamente da função da história, datas, o que tem de novidade ali para fazer. O guia acompanhante nesse momento, eu brinco assim, o guia local nessa hora vai na frente, que leva as pessoas na frente para saberem reconhecer onde estão, e eu fico atrás. Realmente de suporte, porque as pessoas querem parar para ver lojinha, querem parar para isso. Mas e do conflito assim, ó, depois que terminou o horário do guia local, aí a gente entra. Precisou de algum suporte para levar para conhecer um lugar diferente, que não está no roteiro, explicar um pouco mais da cultura do lugar de diferente para nós, porque muitas vezes o guia local ele sabe o que é para ele, que é uma coisa normal, o que para nós não fecha na nossa língua. Exatamente, não fecha na nossa língua. Então dá esse suporte. Sempre converso muito assim, eu brinco que nós somos uma máquina, desde o guia local, a operadora, nós todos somos uma máquina, a gente tem que funcionar junto. E o meu papel ali é fazer com que as coisas funcionem, com que a coisa seja executada como tem que executar e que o passageiro esteja feliz. Porque eu sempre falo assim, tá feliz? Então tá bom. É, isso que tá valendo. Então tá valendo. Essa pergunta assim, do que a gente foi pra Oktoberfest em Munique. Sim, vocês estão felizes? Não tava no roteiro. Exatamente, não tava no roteiro, tinha o tempo hábil pra fazer, só fizemos o possível para que isso fosse feito e eles estivessem felizes. Então aqui, esse sorriso da experiência deles com um caneco maior que a cabeça deles. Sim. Essa que geralmente a pessoa não volta, né? Exatamente. A pessoa voltar pro destino, né? Exato. Então, acredito que o nosso papel como guia, acompanhante, é dar o máximo de experiência que o passageiro pode ter para aquela viagem. Tudo que porque é o sonho dele, né? Então, assim, para nós, a gente pode ter ido lá já 300 vezes, mas aquela pessoa, aquele brilho no olho dela é uma vez só. E uma coisa que a gente tá falando muito, né, desde 2023, ali final de 2023, é na questão de tamanhos de grupos, né, de ser um diferencial, de a gente ter um grupo menor ali de no máximo 24 pessoas, enfim, trabalhar nessa qualidade, né, porque isso faz diferença para quem tá localmente, né. Muita diferença, assim. Os relatos que eu tenho tido dos últimos grupos, por serem grupos, assim, menores, eles estão recebendo muito mais, porque é muito mais fácil dar atenção para 24 do que para 34. Então, às vezes, uma peculiaridade de algum passageiro, quando é muita gente, a gente não consegue fornecer tudo que poderia ser fornecido. Por exemplo, a questão de restaurante. Às vezes não tem restaurante marcado. Eu não consigo entrar num restaurante com 34 pessoas. Eu sou obrigada a dividir, cada um por si, Deus por todos. Agora, um grupo menor, eu consigo colocar todo mundo no mesmo restaurante, eu consigo traduzir o cardápio, indicar qual é o melhor alimento, ver se a pessoa precisa de algo, de uma comida diferente. E até a logística também, né, de passeio, de tempo, enfim, né, de caminhada, todo mundo acaba ficando, né, junto. Sim. É muito mais fácil. E acaba assim, o grupo fica muito mais unido. Quando são grupos menores, normalmente todos os grupos viram família. Começa um grupo de desconhecidos que viram grupos que já se perguntam quando é que vai ser a próxima, porque fecha muito bem, né? Eles conseguiram alcançar a intimidade um do outro.
Sim. de ser parceiro, né? Então é muito mais fácil de conseguir isso do que com um grupo muito grande. Sem Um grupo muito grande, às vezes tem pessoas que nem lembram o nome, né, um do outro. Sim, E às vezes não chegam nem a se conhecer direito, né? Dependendo exatamente. do tamanho do grupo. É aquela senhora com o lenço tal, mas não vai saber o nome dela, né? Sim. É muito melhor. Todas, assim, é o comentário que eu escuto de todos os grupos, como que já viajaram com grupos grandes e como é melhor viajar com grupos pequenos. Porque a gente consegue fazer mais coisas, até para nós, como guia acompanhante, poder fornecer mais, assim, de poder fazer algo diferente. Claro. Né, de poder visitar um lugar que não tá no roteiro, que é longe, que precisa pegar ônibus, pegar metrô. Como é que vai ser com tanta gente? Tipo, Londres, eu adoro pegar metrô com o pessoal, porque tem gente, né, que nunca andou de metrô. Com um grupo muito grande, eu não tenho como levar um grupo de 34 pessoas para pegar metrô, mas um grupo menor eu tenho como. Então a pessoa acaba conhecendo mais dessa parte nativa, que eu acho muito interessante do lugar, dela receber isso, porque ela vai conseguir pegar metrô, pegar o ônibus de 2 andares, Sim. pegar o tuk-tuk na Tailândia, ou um long tail, sabe? A gente consegue fazer mais coisas quando um grupo é menor. Não, ótimo. E pra gente encerrar esse episódio, o que tu acha, assim, ó, se tu pudesse dizer pra pessoa a diferença de ir nesse grupo e de ir de maneira individual? O que tu acha que é o ápice, assim, do teu acompanhamento? Tranquilidade e segurança. A pessoa, ela sabe que ela vai viajar sem ter nenhum perrengue, né? E que ela vai estar tranquila. Ela sabe que comigo ela não precisa se preocupar em nada, né? Eu digo assim, deixa comigo que eu resolvo. Ela vai literalmente exatamente, ela tá de férias. Ela só tem que aproveitar. Ela só tem que acordar, eu brinco com um sorriso no rosto, com bom humor, e o resto deixa comigo. Deixa que vai ser feito. Exatamente. Muito obrigada, viu? Muito contente de ter aqui nesse episódio. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Até mais.